Melhores entrevistados, as mais inteligentes cabeças, as figuras que se destacam em nossa sociedade, passam pela FM Jornal. Agora, você já sabe, suas tardes nunca mais serão as mesmas. Denison Ventura, entrevista aqui na Rádio do Povo. Alô, alô, muito boa tarde a todos, são 15 horas e 36 minutos. Gente, Lu, a câmera está aberta, a minha é essa aqui, Lu, número 1, Gente, já corremos tanto hoje, já tivemos reunião hoje aqui com o nosso presidente pela manhã, José Arinaldo Oliveira Filho, alinhando, ajustando, detalhes de tecnologias, de novos projetos para o Grupo Jornal de Comunicação, importantíssimo, Tivemos um problema técnico com as redes sociais no final de semana, mas elas já voltaram à tona. Os jornalistas todos trabalhando, fazendo matérias que vigem exatamente das 8 da manhã até as 23 horas e ainda podendo haver notícias na madrugada, porque jornalista não dorme. Eu sempre digo, viu, empresário Marcelo Pan, e doutora, tá, presentes aqui, que jornalista que dorme não pode ser jornalista, porque a gente não pega a notícia no ar e perde a função, Perde a função. Então, não pode acontecer isso em hipótese alguma, Então, eu sou Denison Ventura Bittencourt, no Denison Ventura Entrevista, são 15 horas já e 38, já estou adiantando alguns segundos, 38 minutos. Eu já me encontro aqui em estúdio com o empresário da Audio Clean. Eu ia falar também da Casa Viva. É difícil dissociar você das duas funções, não é? É meio complicado, É meio complicado. Mas vai juntando os dois. Vai juntando os dois e ganhando dinheiro. Você é de que signo, Marcelo Pan? Sou Libra. Gosta de dinheiro libriano, Um pouquinho, Não nega, que bom, Porque tem o pessoal que tem aquela assim, eu não sei se eu gosto muito de dinheiro, não, Tem que gostar, porque quem gosta de dinheiro gera emprego também, isso é importante, Gosto de ganhar e não gosto de gastar. Eu também sou assim. Você também é assim? Eu sou hiper mega econômico, tá? Então aqui com o empresário e CEO da Audio Clean, Marcelo Pan, e com a fonoaudióloga Lilian Fay. É isso? É a pronúncia correta? Lilian Fay. Fay. De que origem? Para Paris é Fay. Fay é francês também, Então, eu também tenho o Bittencourt francês, Então, é Fay, é francesa. Os olhos lindos, doutora. Obrigada. Os olhos esverdeados, Eu não falaria com ninguém se eu tivesse seus olhos. Eu ficaria bem metido. Boa tarde a todos. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa sociedade, que é a questão da audição, algo que ela vive de informação qualificada. Sim. Marcelo Pan, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. Hoje a gente trouxe a nossa sócia também, que também ela sócia? É sócia. Então é outra rica aqui também, A doutora Lilian Fay, Quer dizer, é sócia da... Sócia e a responsável técnica pela clínica. Me fala um pouco, doutora. Seja bem-vindo também, tá? Bem-vinda aqui ao Grupo Jornal de Comunicação. Muito obrigado, prazer é todo meu. Viu? Satisfação a nossa. Doutora, quantas pessoas no Brasil hoje, em média, ou em Aracaju, têm ou possuem problemas auditivos? A gente trabalha com a perda de audição com alguns níveis, Certo. Então, a pessoa pode ter uma perda leve, uma perda severa ou profunda, Quando a gente fala de incidência, ou seja, em casos novos, quando eu falo de 35 a 45 anos, esses números são relativamente baixos, 5%. Certo. Mas quando eu penso numa população, 5% é muita coisa. É muita coisa. E aí, quando eu passo, por exemplo, para pessoas acima de 75 anos, eu já aumento isso para 55% da população nessa idade, Então, dependendo do nível da perda de audição, que pode ser de leve a profunda, certo. E dependendo da idade, a gente vai ter uma variação dessa proporção dentro da população. Vivemos em um mundo absolutamente zoadento, seria a expressão correta, Pode ser, Popular. O zoadento popular, conturbado, Barulhento, poluição sonora, carro de um lado, ônibus do outro, caminhão do outro. E aí, para evitar, utilizamos, às vezes, os fones de ouvido com altura acima do normal, O que a gente pode fazer de maneira tal, independentemente da idade, para evitar a progressividade da perda auditiva?
A gente está realmente exposto a tudo isso. Muito. Né? Muito. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem o desenvolvimento de tecnologias muito importantes, realmente, que a gente precisa utilizar. Né? Por exemplo, a indústria ela cresce bastante com isso, os ruídos internos. Então, os trabalhadores eles já estão bem auxiliados em relação a isso, né? Atentos à necessidade do cuidado da preservação auditiva, né? Porque eles estão constantemente trabalhando com barulho, com ruído. Né? Os profissionais que trabalham com som, com música, acabam tendo um pouquinho mais noção. Mas as pessoas que não trabalham diretamente com isso, que não estão expostas diretamente a isso, têm uma dificuldade de receber essa informação dentro do dia a dia delas, né? Então, a exposição, ela vem de qualquer setor, né? Então, existem alguns tipos de som que a exposição deve ser mínima, né? Passou de 100 decibéis, turbina de avião, máquinas como Makita, o tempo que a gente pode ficar exposto ele é muito curto, 15, 20 minutos. E ele já começa a gerar algum tipo de perda de audição. Em termos de avião, isso não acontece, né? Porque pegamos, às vezes, algumas aeronaves que são... Não, mas o rapaz que está lá fora fazendo a sinalização, ele está com um baita de um abafador. Aquele som, o qual escutamos já dentro do avião, né? E que leva aquele zumbidinho que tapa até, você sente que tapou mesmo o ouvido, né? Qual é o grau de prejudicial à nossa saúde quando aquilo acontece? Eu não sei você, eu aperto meu nariz. Você faz isso também? Faço também. Né? Aperta o narizinho e aí parece que desentope. Abre. Destampa, né, a coisa, né? Desentope, como fala, né? Lá no Me avião fala um pouco sobre isso. Lá no avião a gente tem esse fator do ruído, né? Mas a intensidade interna a gente está bem protegido, então a gente pode passar uma determinada quantidade de horas, né? Então, quando a gente fala de leis, a gente pode passar em 85 decibéis até 8 horas de exposição sem ter algum tipo de prejuízo. Certo. Então, a intensidade daquele ruído está dentro de um limite considerável e seguro. Que já é irritante. Só que a gente tem outro fator lá, que é a mudança de pressão. A pressão externa com a pressão interna do ouvido, ela está sendo modificada. O avião tem mecanismos para diminuir o desconforto que isso pode gerar, né? Mas uma pessoa que está com o nariz congestionado, que está resfriado, ela vai ter mais dificuldade de equilibrar essa pressão externa com a pressão interna no ouvido dela, né? A tuba auditiva que funciona para equilibrar essa pressão, ela tem que estar em bom funcionamento. Qual o nome disso, doutora? Tuba auditiva. Tuba auditiva. Isso. É uma parte... É um canalzinho. É um canalzinho. Ela regula a pressão interna do ouvido da orelha média e ela se abre na orofaringe. Então, às vezes, uma inflamação de garganta, uma inflamação no nariz faz com que essa tuba não funcione direito e ela não consiga equalizar essa pressão de forma adequada. Aí desce, fica uns 15, 20 dias com sensação de ouvido tampado. Em alguns casos extremos, chega até a estourar o tímpano também. Exatamente. As pessoas, quando falamos, eu conversava semana passada com o Marcelo Pan, né, sobre a acessibilidade que se tem hoje em relação à aquisição dos aparelhos auditivos, né? Qual o público, ele já tem noção de que os aparelhos já estão realmente mais acessíveis, de que hoje é mais viável você evitar problemas? Essa eu vou fazer para ele, tá bom? Agora, onde eu quero a senhora de novo? No critério de em que momento nós, cidadãos comuns, percebemos que está havendo um decréscimo de audição. Exemplo, eu sou jornalista, então, obrigatoriamente, todos os anos, nós fazemos os exames de audição, voz e audição, né, para verificar como é que está. Então, eu tenho uma voz meio rouca, assim, mas é também algo meio familiar. As pessoas perguntam, é desgaste? Não, era uma tendência de voz de minha mãe mesmo, essa voz meio rouca, e óbvio que, com o tempo, se intensifica um pouco mais para o negativo, né, que a gente não faz a atividade de exercício que deveria ser feita, fica ali na maçãzinha, que diz que já é uma coisa muito boa. Sim, né? Já dá vai dar uma melhorada aí na lubrificação. Não, diz que já é um atenuante, né? Mas a partir de que momento, né, as pessoas percebem que está com algo errado e que está perdendo esse processo auditivo, tá? Começa com você primeiro? Sobre a questão? Ou ela começa? Vamos lá. Então, ladies primeiro, então. Mais próximo? Vamos lá. Assim? Pode. Pronto. Então, a gente começa a ter alguns sinais, né?
Então, a pessoa pergunta mais de uma vez, não compreendeu a informação por completo, né? Trocou alguma informação, né? Sons muito parecidos, faca com vaca, a diferença é muito pouca, né? O tom de voz começa a mudar, algumas pessoas começam a falar mais alto, outras pessoas começam a falar mais baixo, né? porque eles perdem a referência da própria voz, então precisam fazer essa compensação, acha que as pessoas não estão ouvindo, Sim. fala mais alto, Sim. né? Ou acha que está incomodando falando mais alto, aí começa a regular para falar mais baixo, né? Ter dificuldades em algumas situações específicas, conversar e entender em ambientes ruidosos, com sons competitivos ao redor, acaba tendo dificuldade na compreensão. Estou ouvindo, mas não estou entendendo. Né? Então, são algumas queixas sutis que vão aparecendo no dia a dia. Em crianças, como se detecta isso? Se brasileiros, ou não sei, talvez até a sociedade mundial, ela seja muito negligente no aspecto da saúde em geral. Em relação, creio que a audição, essa negligência possa até aumentar, porque eu estou escutando ainda alguma coisa, então não está tão ruim assim, né? O que é um grande erro, uma análise ruim. Isso para o adulto. E para a criança, quais são os sinais que os pais, aos que os pais devem atentar-se para perceber se o filho ou não, ali em idade muito tenra, com alguns meses, né, e ainda sem a fala, ou com 2, 3, 4, 5 aninhos, essas crianças já podem ter realmente problemas auditivos severos. Nós temos uma lei nacional que obriga a criança a sair da maternidade já com um teste de avaliação auditiva, Muito que bem. se chama o teste da orelhinha, certo? Ok. Funciona 100%? Não funciona. Né? Então, eu tenho ainda diagnosticado, esse ano a gente já diagnosticou uma criança de 9 anos com perda de audição severa, uma perda importante. Estava ali entre um diagnóstico de autismo e de perda de audição, uma criança com 9 anos que ainda não falava. Né? Então, esse fluxo, ele acontece no estado, ele acontece em Aracaju, mas ele não é 100%. Doutora, qual era, só para ter uma ideia, e a senhora vai entender o porquê da minha pergunta, qual era a classe dessa criança? Eu sei que é horrível falar em classe social, mas é porque depois eu tenho uma questão bem pontuada. É uma criança com plano de saúde, então... Classe média, né? Então, veja, que a desinformação, era aí que eu queria chegar. Sim. Ela não fica só em um público específico, né? Infelizmente, não é um caso só. É um dos mais recentes, né? Mas todo ano a gente acontece isso, crianças com 3, 5 anos. Ah, o meu filho primeiro não teve problema, o segundo não vai ter. Isso justamente porque o que deve ocorrer, né? Dentro da criança sair com o teste do pezinho, com o teste do olhinho, com o teste da orelhinha, não ocorre 100%, né? Então, algumas maternidades conseguem fazer a triagem 100%, outras não. Para a triagem 100% seria necessário... A gente ter equipe suficiente para atender, porque a criança nasce de domingo a domingo. Sim. Né? Então, a gente tem um quantitativo alto em rede pública nascendo. Sim. Né? A gente ter equipamentos suficientes para estar atendendo essa população. Sim. E também não perder, por exemplo, nasceu numa maternidade, mas só vai fazer o exame em outro local, isso aí você pode ter, durante esse processo, perdas. Né? Então, o pai resolveu que não vai levar a criança dele. E chegou no pediatra, o pediatra não observou que ainda não foi feito aquele exame, e algumas crianças vão passando e chegam até essas idades de 3, 7, 9 anos, ainda sem um diagnóstico de alteração auditiva. Isso aí já é bem preocupante, né? Sim, porque é uma lei que já tem um tempo, desde 2010, ela já deveria estar funcionando a pleno vapor e a gente não está perdendo crianças nenhuma. Então, eu tenho um processo de diagnosticar essa criança com 3 meses, triar essa criança com 3 meses, começar o processo diagnóstico para, com 6 meses, já estar intervindo na audição dessa criança para que ela se desenvolva de forma adequada. Há como reverter prejuízos auditivos? Dependendo da situação do que a gente encontra, né? Então, eu tenho uma falha na cóclea, eu não tenho células auditivas suficientes para captação de som naquela região. A gente tem hoje uma modernidade que se chama implante coclear,
né? Que o ideal seria estar implantando uma criança entre 6 a 9 meses, mas isso ainda não consegue ocorrer. A engrenagem não funciona certinho Uma ainda. pena, né? E uma pena Quando a porque senhora as fala crianças... engrenagem, é sistema de saúde. Sistema de saúde, Certo. de eu receber uma criança, ir para um exame de triagem, para um exame de diagnóstico, receber o diagnóstico médico, a indicação médica do procedimento, receber o procedimento e começar numa reabilitação, isso não acontece no tempo que a gente idealiza que deveria ocorrer para que a criança tenha uma maturação adequada. Entendi. A AudioClean, você me falou no podcast na semana passada, né? Sim, Que foi criada há basicamente quantos anos? 10 anos atrás. Me fala um pouco dessa história. A AudioClean, a história foi feita junto com a Lilian, né? Já desde o início. Já. Já foi uma ideia em conjunto mesmo. Conjunto, junto com o meu pai, né? Que trabalha com vendas de aparelho auditivo, Sim. e a Lilian com a parte de exames. Coisa linda. E aí juntou a ideia de um local só, se você fazer tudo. Ou você compra o aparelho auditivo num local e faz exame em outro. Tá. Ah, não. Então a intenção é facilitar esse fluxo dos pacientes. Sim. Ele consegue identificar a perda auditiva no local e comprar o aparelho auditivo. Então ele quer fazer um centro de audição, né? Então um centro auditivo onde a pessoa lá mesmo ela consegue resolver todos os problemas, com o plano de saúde, no particular. Tem também a questão do plano de saúde também. Tem. Quer dizer, que foi o caso, né, dessa criança. Sim. Que já facilita ainda mais o processo e os acessos, no caso, Os né? acessos para as pessoas, né? Então essa informação que está vindo junto da rádio, junto com você, exatamente para isso, para a gente conseguir chegar mais longe, divulgando os problemas, divulgando que há soluções, que há locais em Aracaju que conseguem atender, não é só fora. Sim. Né? Então o pessoal olha no Instagram, só viu um aparelho auditivo lá em São Paulo. Não, em Aracaju tem também. Tem essa ideia ainda, né? De que aqui não comportaria essa demanda e já comporta. E já comporta. Então a gente tem aparelhos com preços acessíveis, com planos de 10 vezes de R$190. Fantástico. Né? Os aparelhos hoje modernos, todos com Bluetooth. Gente, Então a veja a pessoa... modernidade, Meus né? olhos brilham. Menorzinhos a cada dia. Sim, a tecnologia está discretos. ficando cada vez menor, né? E mais potente também. Né? A tecnologia ela vai avançando muito. Hoje, quando a gente fala em varejo de aparelho auditivo, Sim. né? Quando eu falo do particular, a gente só trabalha com alta tecnologia. Sim. Antes a gente tinha aparelhos que eram analógicos mesmo, né? Eles eram resolvidos ali no trime, eu aumento, eu diminuo, eu tinha 2, 3 trimes, um trime para agudo, grave e médio, e eu ia me virando ali com a vida do paciente, tá ruim. Não, agora é tudo digital, com vários canais de som, de processamento de som, não sei quem está me entendendo ali da rádio, mas a gente vai regulando o grave, médio e agudo de acordo com a perda de audição, e agora a gente só trabalha com tecnologia digital. Como é que se coloca? Quando nós falamos ignorantemente, pensando em aparelhos, né, auditivos, Sim. nós imaginamos que se coloca e há algo dentro. É a ideia, entendeu o que eu quero dizer agora? Sim. É a ideia que vem à mente de qualquer pessoa que nunca parou, porque existe um certo constrangimento de a gente, quando percebe que alguém tem problemas auditivos, né? A gente não gosta de ficar olhando muito para o ouvido da pessoa, porque a gente acha que a pessoa vai ficar constrangida, né? E são coisas bobas, né? Da sociedade de hoje em dia, porque isso não prova, opa, Lelê, isso está com vontade, né, Lu? Isso não prova que está com incapacidade nenhuma de a pessoa produzir ou de ser um ser como outro qualquer. Mas A perda auditiva ela não é incapacitante. não é incapacitante, exatamente. E aí, às vezes, vemos ali, e eu vejo já vi em algumas pessoas, que em algumas delas sai algo bem fininho, como se fosse Silicone, um caninho, né? um caninho, bem fininho. Todos obrigatoriamente têm esse caninho. A gente trabalha com algumas formas de adaptação na orelha. Depende do tipo de audição. Depende do tipo de perda de audição, do conduto, ou seja, do buraquinho ali do ouvido, como é que ele é, se é mais estreito, se é mais largo. A forma como a gente vai conseguir adaptar o aparelho vão ter alguns acessórios diferentes nessa parte aqui. Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa e da perda também. Qual é o aparelho hoje mais tecnologicamente existente?
Resistente? Existente. Ah, certo. Então, hoje, o que a gente fala de termos de tecnologia que eu consigo O Elon dar... Musk que eu consigo dar bastante ganho, eu consigo atender vários tipos de perda de audição. Ele fica bem potente, leve e pequenininho. São os aparelhos com receptor no canal, que é esse fiozinho bem fininho. Então, ele fica bem pequenininho atrás. Ele traz muito conforto. Eu acho sexy pessoas com aparelho. Mas é tão assim... Confessei agora, entendeu? É tão simples. Você olha para uma pessoa que usa óculos... Um monte de menininho com aparelhozinho. Eu acho lindo. Você olha para uma pessoa que usa óculos e fala, nossa, que óculos bonito, Exato. que óculos bacana, qual é a marca onde você comprou, quero um igual. Não é a pessoa olha para a pessoa de óculos, será? Será que é mais inteligente, tem uma pegada mais nerd, mais intelectual? Essas coisas do imaginário. Poxa, que não é maldade né? nenhuma. Né, e que tem com aparelho auditivo. E eu fico assim, uma coisa... Eu vejo com uma capacidade de resiliência. Sim, um Entende? garotinho de 1 ano que recebeu um diagnóstico para entrar no consultório com um aparelhinho verde. E cuidar. Coisa mais linda. Né? E eles cuidam, né? Quer dizer, aprendem a cuidar. Sabe o quanto é importante. É importante. E a própria criança vai percebendo que tem que cuidar do aparelho, porque aquilo dá a ela uma coisa que é importantíssima. Sábado eu sou muito caseiro, mas não foi sábado, foi domingo. Eu falei, eu esqueci de... Só tomo Coca Zero no domingo, amigo. A gente na dieta, né? Já sabe como é, né? Coca Zero, domingo, só e eu tô à vontade. Aí eu falei, eu vou andando ali comprar uma Coca Zero. Tá bom. E aí, quando eu saí do prédio, pela lateral do prédio, há muitas árvores. E aí, gente, aquele som que a gente não escuta dentro dos carros. Coisa mais boba do planeta, deliciosa. Pássaros. Eles estavam... deliciosamente felizes. E aí eu falei, gente, se eu estivesse com fone de ouvido agora aqui, ouvindo a música, eu não escutaria algo tão maravilhoso que é essa sinfonia aqui, natural, né? O sol lindo, as árvores em cima, os pássaros cantando. Aí eu parei e falei, olha que coisa deliciosa esse som aqui, né? Então, quando eu olho e vejo uma pessoa com aparelho auditivo e ela teve a capacidade de adquirir o aparelho auditivo, ou ela percebeu que estava perdendo a audição, os pais perceberam, né? E tomam providência, é a capacidade de as pessoas poderem ver algo tão fantástico quanto enxergar, que é ouvir. Sim. E que passa batido para todos nós, né? Mas que é uma delícia você ouvir sons de todos os lados e o cérebro discernir esses sons, né, doutora? Recentemente eu adaptei uma senhora que... Fiz quase uma poesia. É vida, né? Não é lindo isso, né? É maravilhoso. Eu já me emocionei muitas vezes com os meus pacientes, Sim. porque trazer o som de volta para a vida das pessoas é algo muito bonito, né? Então, são várias histórias. Uma senhora, recentemente, ela adquiriu o aparelho, Sim. porque ela gostaria de continuar conversando com a filha e com a neta, que moram em outro estado, e ela só consegue conversar via telefone, né? É uma distância importante. Ela estava tendo dificuldade de manter essa conversa, esse diálogo, essa proximidade da família. E ela almejava muito esses momentos que elas têm juntas, né? E ela precisava do aparelho auditivo. E agora, com essas tecnologias novas de Bluetooth, a gente consegue fazer essa conexão direta para o aparelho auditivo. Isso, né? Então, a transmissão é de som, de ligação, pode assistir o YouTube que ela quiser. Ou seja, está conectadíssima. Conectadíssima. Como é que acontece o que com o que? Eu tenho o aparelho auditivo, né? E está colocado onde? Se conecta o que ao corpo humano? Que a pessoa fica meio ciborgue, né? Chique isso, inclusive, né? Não é? Fica meio ciborgue ali, aquela coisa. Explica para todos nós, doutora, coloca seu aparelho onde? O que é que ele aciona nesse momento, entende? Vamos lá. A fisiologia, o que é que está acontecendo? A fisiologia, muito bem. Ela acabou comigo agora. Você acha que eu disse, fazendo essa pergunta para mim? Não dava. E eu disse, doutor, o que é que acontece? A fisiologia, né? O que você quer dizer nessa? Vamos lá, o que está acontecendo? Será que estão pegando minha orelha aqui? Então, normalmente a gente vai precisar de algum lugar para dar o apoio ao aparelho auditivo, né? Sim. Então, a gente tem os retroauriculares, que eles ficam atrás do pavilhão, né? Aqui onde encosta o óculos.
óculos também. Eu tenho os intra-auriculares, que eles ficam aqui dentro do conduto do ouvido mesmo, Tá. certo? Então, é o local de apoio. Ali eu vou receber o som através dos microfones, eu vou transformar de acordo com a necessidade auditiva de ganhos de graves, médios e agudos, Sim. vou amplificar esse som e vou mandar esse sinal para o conduto do paciente, né? Fantástico. Então, quando ele entra no ouvido, ele tem uma cadeia para estimular, né? Ele vai estimular o tímpano, os ossículos do ouvido, e onde existe uma falha, que é dentro da cóclea, esse órgão interno que é responsável por ouvir os sons de diferentes formas, Sim. né? Algumas pessoas têm perdas em determinadas regiões, o aparelho auditivo vai amplificar onde está faltando, Sim. né? Então, esse estímulo vai vir corrigido de acordo com a necessidade. Se a pessoa só tem falhas em agudos, não está mais ouvindo o passarinho, não está ouvindo mais as conversinhas de crianças, risadinhas de Que crianças tristeza, que né? são mais fininhas. Nem que tristeza, né? A campainha de casa, o toque do telefone, Gente. tudo esses são sons que vão sumindo, né? Então, ele vai amplificar de acordo com a necessidade. É só de agudo que ele precisa, ele vai amplificar ali agudo, que são as células que estão faltando. E aí, essa estimulação vai acontecer corrigida para o nervo auditivo e mandar para o cérebro para resgatar. Maravilhoso. As memórias tão gostosas. As memórias. Sons nos levam às Sim. memórias, né? É. O que é que se pode fazer para adquirir hoje, caso as pessoas queiram os produtos, né, os aparelhos auditivos na AudioClean, que fica onde? A Audioclean fica na rua Urquiza Leal, 954. Perto de que ali na Orquiza? Que a Orquiza é enorme, né? Ela fica próxima ao Colégio São Paulo, Ok. do COC, Já no trecho do Salgado Filho. do Salgado Filho. Grajeru. Ali é Grajeru, é. Grajeru, É, né? é Salgado Filho, Grajeru. Aqui em Aracaju, É. o bairro é meio É porque bagunçado, assim, né? o que divide é Avenida? a avenida. Do lado de cá do posto é Salgado É Filho. pelo CEP, é Salgado Filho. E é? É. Mas você Pelas atravessa. Você atravessa. É Grajeru. É Grajeru, é. É Grajeru. É Grajeru ali, já próximo a São Paulo, ali é Grajeru. Colégio São Paulo, né? Aham. Então fica próximo ao Colégio São Paulo mesmo. É uma clínica tendo estacionamento privado, cabe carro, então não tem problema de estacionamento. Sim. Só ligar lá para agendar. O telefone lá é 79-3211-3707. Certo. Agendar, a gente faz testes gratuitos para poder a aquisição do aparelho auditivo. Olha que bacana, né? Então- Quer dizer assim, os pais estão desconfiados, ok, eu vou passar lá na AudioClean e vou fazer o teste que é gratuito. E aí, se tiver um problema, a doutora vai indicar qual é o problema e qual é o aparelho. Se não tiver, vai embora. Ou Faz o passa, teste para ver se adequa, se Sim, adapta. sim. Então você vai escutar. Oh, Eu gostei é disso isso. aí. Você fez uma... Então faz um test drive. Aí você fez uma questão de questão pública aí, na verdade, né? Porque a pessoa não tem acesso, quer saber como vai adquirir, não vai adquirir. Exato. Então ela consegue ter pelo menos matar a curiosidade dela para saber Exato. se vai servir para ela ou Se não. vai servir para ela ou não. Exato. Quantos modelos hoje de aparelhos auditivos você tem na clínica? Tem N aparelhos. Tipo, Tem mais de 15 aparelhos. maravilhoso Então isso. tem mais de 15 tipos de aparelhos coloridos para criança, Que tem aparelho delícia. Elas escolhem que cor, hein, as crianças. A criança é uma coisa encapetada, né? para quem usa óculos também. É? Pra Ah, quem é usa que óculos. muda. Porque quem usa óculos, quando vem a alça do óculos, É. ele atrapalha o aparelho. Então E aí, tem como uns é que mais, faz? tem um aparelho que é mais fininho, Tá. maiorzinho Slim. para poder. O Slim, né? Porque é não esse atrapalha a criança ou o adulto, no caso, né? Isso. Doutora, a criança escolhe que cor, hein, de aparelho, geralmente, hein? Rosa, verde. As meninas, É, mais. a gente, em criança, a gente Eu dá... fui machista agora também, porque eu adoro rosa. Entendeu? Agora eu amo rosa, inclusive, entendeu? As crianças, a gente consegue adaptar, Nosso mas machismo é com... tão estrutural, né? É, Você viu? A defesa a gente, né? Nem rosa, né? rosa é menina, Não, né? não é, né? Crianças podem gostar de rosa, Aí eu já né? tive uma criança que quis rosa, depois ela reclamou com os pais, por que vocês deixaram eu fazer isso com a minha orelha toda rosa? Mas o bom é que foi ela que decidiu, Mas né? foi ela que decidiu e os Exato. pais deixaram. Óbvio, tem que dar essa Foi autonomia à molde criança. rosa, aparelho rosa. Então, a gente geralmente dá preferência de usar um molde de silicone na criança, porque ela cresce muito. Às vezes tem uns Sim. estirões e pode perder um acessório caro com muita facilidade. Sim. Então, a gente usa silicone no conduto da criança Fantástico. e um aparelho aqui atrás. Então, ela pode usar cores no molde, Ok. né? Glitter, Sim. coisa adesivo bonitinha. no aparelho. Coisa Tem bonitinha. prendedorzinho para bebê também, para o aparelho não cair. Às vezes a criança movimenta ainda, não Sim. tem controle, né? É. Aí o aparelho fica preso lá atrás para não cair. Fantástico Então isso. tem adesivo, tem
colorido, o molde dá para ser colorido também, tem várias coisas que dá para divertir a criança. E sabe o que eu acho bacana disso tudo? Que a gente acaba de quebrar um preconceito enorme aí, né? Então, os pais também que nos escutam agora, é importante, né? Você não pode ter um filho, é como ter, eu vou fazer uma analogia positiva, tá? É como você ter um animalzinho em casa, né? E hoje animais têm essa mesma atenção, né? Animais não falam, estão cada dia mais inteligentes. Eu vejo cada vídeo de animal que fala, gente, não é possível que o cachorrinho está fazendo isso ali, né? Ele vai, eles abraçam, né? Hoje eles se comunicam, entram na mala quando percebem que o dono vai viajar. Fala, gente, eles realmente estão cada dia mais humanos, mais humanizados. Então, criança também não fala, mas ela dá sinais, né, doutora? Então, que os pais fiquem atentos aos sinais, né, dos filhos. Se chama, se coloca a música, de repente a criança não entra no clima da música, né, ou se chama uma ou duas vezes, a criança não conseguiu escutar, já é ali um aviso de que algo pode estar errado, né? Existem os marcos do desenvolvimento, né? Todo mundo fala assim, não, espera mais um pouquinho que fala, mas assim, existem os marcos. Sim. Se a gente não atingir um marco, existe um limite dentro desse marco Sim. também, né? Então, uma criança com 2 anos que não fala e não forma frases simples, tem alguma coisa alterada que precisa ser investigada. Hoje elas falam mais até antes do que isso, né? Deveriam. Né? 1 ano e 2 meses já as primeiras palavrinhas, Exato. alguns balbucios antes. Exato. Mas com 2 anos ela já devia estar estruturando frases com pelo menos 2 palavras. Exato. Né? Exato. Então, se isso não está ocorrendo, pode ser um atraso ou pode ser alguma alteração que algo cognitivo, algo que do ponto de vista necessita físico, ser né? investigado, né? Não dá para eu olhar para a criança e definir, não tem problema auditivo, Exato. eu preciso de exames, eu preciso de avaliação, né? Então, passou pela avaliação auditiva, está tudo certo? E a gente corre para o outro lado, lado da linguagem, se tem algum transtorno ocorrendo junto, alguma outra coisa acometendo a linguagem daquela criança. Você tem uma sócia capacitadíssima. Isso é. Você sabe que você me conhece, né? Entendeu? Capacitadíssima, entendeu? Então, já recomendo mesmo a clínica AudioClean, porque uma competência dessa e um outro competente deste, os dois juntando forças, aí gerenciando e tornando acessível, né, os aparelhos eletrônicos, os aparelhos auditivos e eletrônicos auditivos, né, para pessoas que não tinham tanto acesso assim. Então, não procrastine. Tá? Se você sente que não está ouvindo bem, hoje é acessível, porque a pessoa fica, olha, eu não vou porque é caro. E o tempo vai passando, né? Eu não vou ao oftalmo, aí eu dou outro exemplo. Não vou ao oftalmo porque a consulta está cara, porque as lentes serão caras. Não pode, é questão de saúde, é questão de qualidade de vida. Muito, né? muito. De qualidade memórias, de como a senhora mesmo disse. Memórias. Né? E por falar em memórias, quando a gente fala de alguém que tem perda de audição, a perda de audição ela aumenta em até 47% o risco da pessoa desenvolver Alzheimer. Olha. Né? Em comparação com uma população que não tem perda de audição, Sim. quem tem incorre um risco maior. Né? Isso é qualidade de vida em todos os aspectos. Que maravilha. Em sociabilização, Sim. né? São adultos jovens ou idosos que começam a evitar lugares porque não conseguem se comunicar de forma clara, né? Então vão evitando um jantar, uma reunião, locais que são mais desafiadores. Aí esse evitar torna a pessoa mais depressiva, inclusive as chances de depressão elas aumentam, né? Óbvio. Ela vai tendo menos contato, menos comunicação, na verdade, ela né, vai doutora? atrofiando. Ela vai atrofiando, morrendo, né? Se a sociabilização já está antecipando a morte aí, porque nós somos seres sociáveis mesmo, né? Somos mais felizes quando estamos com pessoas. Há dias que nos trancamos. Eu também sou assim, eu não quero ver ninguém, entendeu? Eu boto off, ninguém apareça, entendeu? Às vezes é só brincadeira, para tumultuar a internet, entendeu? É só para tumultuar a internet. Adoro gente, inclusive. Mas o que é que acontece? É uma opção, né? E se você tem essa opção de, tendo problema, resolvê-lo, não perder tempo. Doutora Lilian Fey. Isso. Satisfação enorme. Igualmente. Tá bom? Doutor Marcelo Pan. O Pan é de que origem? Espanhol. Você tem cara realmente de espanhol. Tem cara realmente de espanhol. Tem cara de espanhol. Mais uma vez aí fala o endereço da AudioClean. Eu que te agradeço, querido. Na rua Urquiza Leal, 954, próximo ao Colégio São Paulo. São Paulo.
Aberto de que horas a que horas? De 8 às 18, de segunda a sexta. De segunda a sexta. E a maravilhosa doutora Lília Fei, presente lá o tempo inteiro, né? Estou lá, sou responsável técnica, mas a gente tem uma equipe, não dá para fazer trabalho sozinho, né? Não dá. O Marcelo disse que não gosta de gastar, mas ele gosta de investir. Então, a AudioClean tem um investimento alto em equipamento, tecnologia e equipe. Investir para ter mais, entendeu agora, viu? Em equipe também. Então, tem uma equipe lá e eu sou a responsável técnica pela equipe. Atendo o público também, mas temos outros colaboradores lá também. Fantástico. Parabéns a todos que fazem AudioClean, viu? Obrigada. Eu vou intervalo comercial, volto já com a secretária de Estado do município, professora Melissa Hollenberg, da Fundate, que hoje fez o lançamento da primeira aula inaugural dos cursos da Fundate. No mesmo período do ano passado, havia uma previsão de 450 pessoas serem colocadas no mercado de trabalho através das formações. Ninguém foi capacitado. No governo da professora Melissa Hollenberg, agora na gestão de Emília Correia e de Melissa Hollenberg, hoje teve início o curso com várias formações e 700 pessoas já serão capacitadas só no mês de fevereiro. Que mudança, né? Entendeu? O mercado precisa de gente capacitada para trabalhar, para evoluir. Eu, estudante de Ventura Bittencourt, volto já aqui no Grupo Jornal de Comunicação. Volto a avisar-lhes, nossas redes já estão em potência. Aí, nesse momento, já temos 2 matérias linkadas no @Jornal Oficial, Portal Jornal SE e também no site e também no Spotify. Então, fiquem atentos também à TV Rádio Jornal. Estamos ao vivo nesse momento e essa matéria com a doutora Lília Fei e com o doutor Marcelo Pan, que também é da Casa Viva Construções, construção a seco, faz assim coisas fantásticas em obras com o dinheiro igual e menos tempo, em média 1 ano, né? Que você economiza de prazo, em média, né? Isso, média. Em média 1 ano de economia. Né? Então, vocês verão essa matéria na íntegra já no Grupo Jornal de Comunicação amanhã, entre 9 e 10 da manhã. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista.